eu me levantei, talvez como uma voz única no deserto logo no início, para falar que nós, famílias atípicas, precisamos ter dignidade, segurança para vivermos e proporcionarmos um presente e um futuro digno voltado para uma questão financeira. Se essa família só recebe a informação que precisa de terapia e ela não tem condições de pagar, como é que essa família vai viver de forma digna? O governo a gente não tem muito o que esperar. Isso, gente, eu não estou falando de presidente A, presidente B, partido C, partido A, não. Porque entra governo, sai governo e nós continuamos famílias atípicas do mesmo jeito. Nós continuamos com os nossos filhos dentro do espectro autista. O meu filho mais velho foi diagnosticado no nível suporte 3 há aproximadamente 10 anos atrás. E foi muita luta. Minha vida mudou de ponta a cabeça. Eu saí de um nível de vida para outro. E foi por isso que eu escrevi o livro Autismo e Dinheiro, para mostrar a minha dor e que não é uma dor única, é uma dor de várias famílias nesse país. É necessário, sim, falar sobre renda, é necessário, sim, pensar em como essas famílias vão ter que trabalhar de casa, dos ambientes terapêuticos, que é o que acontece. Hoje, eu busco justamente educar, sinalizar de uma forma que as famílias, as mães que sofrem tanto, assim como eu, que fui para o fundo do poço e consegui me reerguer e hoje sou uma voz para essas mulheres, para que vejam que existem luzes ainda que nós podemos nos guiar. Quando eu falo de pensar num futuro financeiro digno para os nossos filhos, eu não estou sonhando. Não estou sonhando. Existe realmente algo chamado Bolsa de Valores, onde a gente pode pensar num planejamento financeiro para os nossos filhos. Eu sei que a maioria das famílias não tem condições nem sociais, educacionais para pensar nisso, mas eu pouco que eu posso fazer. Eu estou levando isso para que as pessoas entendam que tem caminhos. São difíceis. As famílias atípicas já vivem a dificuldade cada vez maior em relação à família neurotípica. Só quem vive na pele é que sabe a realidade. Mas é necessário, sim, falar sobre dinheiro dentro desse universo atípico. É necessário, sim, pensar em alternativas de como essa mãe pode voltar a atrapalhar e, inclusive, ter autoestima elevada. Porque eu não me olhava nem no espelho, eu não conseguia olhar nos meus olhos e ver que eu sou uma pessoa bonita. Eu não conseguia passar um batom, eu não conseguia, porque eu simplesmente imergi numa depressão e no fundo do poço e não conseguia sair. Mas Deus é muito maior. E eu tenho certeza que é necessário, sim, nós levantarmos esse debate em meio à sociedade e no meio dessa comunidade. A romantização, gente, vamos deixar para depois, porque na verdade não existe isso. Quem tem autistas de níveis de suporte 2, 3 em casa, sabe o que é, muitas vezes, uma crise onde aquela criança não sabe dizer o que está sentindo, por mais que seja verbal. Mas quando ela entra numa crise, ela não consegue simplesmente pensar em nada e avança num pai e numa mãe que muitas vezes vive cheio de cicatrizes, cheio de mordida. E isso não se fala, isso não é romantização. Isso é uma realidade de uma família atípica que sabe a necessidade de pensar em um tratamento digno hoje para o seu filho. Planejar e proporcionar um tratamento digno. E onde estão essas fontes? Onde estão essas fontes? Enquanto o governo não proporciona, existe algo chamado judicialização até do Estado. Mas para isso, a família precisa se empoderar de conhecimento e entender que o conhecimento ele liberta. Liberta sim, porque quando você sabe a fonte, você busca. E outra coisa, pensar num planejamento de renda, um planejamento de moradia, um planejamento de uma vida digna para os nossos filhos. Se a gente não tem ainda uma sociedade estruturada, isso parte da nossa comunidade. Eu sei que é difícil. Eu sou mãe de autistas e sou casada com um homem neurodivergente com diagnóstico tardio. Eu estou dizendo o que eu vivo na pele. Eu sei o que é ser mordida para um filho e mesmo assim sofrendo, chorando, tendo que segurar ele muitas vezes para ele não fazer nada pior comigo e nem com ele. Mas eu penso e estou fazendo o que eu posso para proporcionar um futuro digno para minha família e para ele, porque eu tenho certeza que o que eu plantar hoje eu vou colher lá no futuro, seja no desenvolvimento dele, seja na renda dele, seja na estrutura de uma sociedade que eu puder fazer, mesmo que seja pequena. Então, o tema autismo e dinheiro já passou da hora de se pensar. Autismo e dinheiro em que sentido? Como essas famílias podem se sustentar financeiramente e dignamente? Gente, benefício do governo é necessário? É necessário, mas pelo próprio nome diz, é um auxílio, é um benefício, assim como chega hoje. Quantas famílias perderam? E aí? A sociedade está querendo saber muito? Não, porque todo mundo entra na sua casa, fecha a porta e vai dormir. E quem sofre? A família que está ali passando necessidade. A gente precisa pensar em políticas públicas efetivas que possam gerar renda real
para essas famílias. A gente precisa pensar em políticas públicas e estruturas sociais que proporcionem renda palpável, com consistência e todo mês, para que essas famílias possam sobreviver e pensar nas mulheres que muitas vezes saem, na maioria das vezes, do mercado de trabalho e sofrem, entram numa depressão, tem um esgotamento mental, porque se anula de tal forma que perde a sua identidade. É preciso falar sobre isso e é preciso agir nesse sentido, porque também só falar não resolve, a gente tem que agir. Então esse perfil, eu vou te pedir, se você não segue, comece a seguir, porque eu trago aqui informações que é possível para você se transformar, para você transformar sua família. Quando eu falo de bolsa de valores, eu não estou falando de bolsa de valores no sentido de dizer, porque é chique, porque é... E não é coisa de rico. Não. Eu comecei a investir na vida dos meus filhos. E invisto até hoje 2, 3 papéis por mês. Se é o que eu posso ainda, eu vou fazer isso. O que importa é que eu tenha consistência e pense no futuro para eles com dignidade. Para que eles tenham uma renda. E você, mulher, você, homem, vocês podem gerar a renda de vocês na Bolsa de Valores, sim. Vocês precisam buscar conhecimento. Precisam estudar. Acompanhe o meu perfil. O pouco que eu sei, eu vou passar para você.